gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Teoria do Conhecimento 2 para o curso EAD, Licenciatura em Filosofia UAB da UFPEL. E hoje é a nossa sexta aula sobre neurociências e epistemologia. Eu já falei sobre neurociências nas outras aulas, nas outras 5 aulas um pouquinho, né? Falei para vocês que vamos dizer, tá muito em voga hoje em dia, falar sobre neurociência, e que é uma disciplina multidisciplinar, embora lá no início ela foi ligada apenas à biologia. Hoje, de umas décadas para cá, se descobriu que a neurociência pode ser vinculada a todas as áreas médicas, à filosofia, à engenharia e outras áreas também, o que é muito interessante. Bom, há várias partes na neurociência, tá, gente? Uma das partes mais importantes é a neurociência cognitiva, que trabalha com a nossa memória, a nossa tomada de decisão, a nossa concentração, entre outras coisas. Outra coisa interessante, uma curiosidade para vocês saberem, é que a glândula pineal, aquela que eu comentei sobre o Descartes, que dizia que descobriu a glândula pineal, que ela conectava o cérebro, né, com o corpo, enfim, ela é responsável pelo nosso sono. Ela produz uma espécie de hormônio, se eu não me engano, melatonina, que é responsável pelo nosso sono. E lembra que eu falei para vocês que o Descartes não estava totalmente errado, mesmo lá no século 16, 17, gente, ele conseguiu pensar em algo, teorizar algo que foi importante mais adiante. Agora vocês me perguntam, como ele fez isso? Sinceramente, eu não sei, porque afinal de contas o cara era racionalista, né? Mas voltando aqui, hoje eu vou dar mais foco, porque a gente chama de neurônios espelho. Já ouviram falar nos neurônios espelho? É muito interessante. Bom, os neurônios espelhos foram descobertos por alguns italianos. Um deles, né, o pesquisador é Risolati e seus colaboradores, lá na década de 90, com macacos rhesus. Foi uma coisa sem querer. Lembra que eu falei para vocês na última aula que muitas invenções foram descobertas sem querer e depois começaram a ser usadas? Pois bem, os neurônios espelhos não estavam na pesquisa em si. Porém, alguns macacos estavam sendo estudados por alguma outra razão no laboratório, certo? E de repente chegou um colaborador, um estudante, um pesquisador, enfim, dentro do laboratório, né? Adentrou o laboratório, chupando um pirulito ou tomando um sorvete. De repente, um dos macacos olhou aquela ação e começou assim, ó, como se tivesse, no caso, fazendo a mesma coisa que o menino, que o rapaz, o pesquisador. Aquilo chamou a atenção de todos. E aí deu um clique no pesquisador. E ele pensou, tem coisa aí. O que eles fizeram? Eles começaram a estudar a partir dali, com outros experimentos semelhantes, o que estava acontecendo com os macacos, afinal de contas. E depois de algum tempo, acredito eu que de anos, eles chegaram ao que se chama de neurônios espelhos. Bom, gente, vocês sabem quando a gente boceja? Alguém ou várias pessoas não costumam bocejar perto de vocês? Isso é comum, né? A risada também costuma ser contagiante. Se vocês pararem em algum lugar onde tem bastante gente, comecem a olhar para o céu. Vocês vão perceber que outras pessoas vão olhar também. E assim como tantas outras coisas. Então, os neurônios espelhos é mais ou menos assim, é os neurônios da imitação. Aí vocês vão dizer assim, ah, professora, mas eles só imitam a coordenação motora da gente? Não. Eles imitam intenções e outros estados mentais também. Então, assim, por exemplo,
uma pessoa tá apaixonada por outra, antes do beijo propriamente dito, elas já se beijam com o olhar. Vocês já perceberam isso? Olhares apaixonados? Isso a gente pode ver até na ficção, né? Enfim, intenções também. Quando a gente tá no nosso lugar de trabalho, vamos dizer, tem uma reunião, o chefe nos chamou. Eita, chefe nos chamou. Às vezes é boa notícia, às vezes é uma má notícia. Dependendo do que ele vai dizer e conforme a reação de um ou outro, de maneira geral, a gente vai agir, a não ser que seja uma notícia muito ruim, conforme a maioria. Entretanto, se uma pessoa criticar porque não concordou com alguma coisa dali, é possível que mais pessoas, outras pessoas, algumas, né, pelo menos um, vai criticar também. Isso faz parte dos neurônios espelho. Os neurônios espelho, gente, são aqueles que na realidade faz com que nós sejamos empatas, tenhamos empatia pelas pessoas e consigamos nos colocar no lugar dos outros. Eu pelo menos sou muito assim, sou pura emoção, como diz o meu marido. Vocês eu não sei, mas é impossível nós vermos alguém chorando sem se compadecer com aquilo e sem tentar, no caso, falar pelo menos uma palavra amiga, principalmente se essa pessoa é conhecida tua. Mas até mesmo quando nós estamos na rua, você vê alguém em dificuldade, se você pode ajudar, você não vai ajudar? Então, tudo isso faz parte desse mesmo tipo de neurônio. Aí vocês vão dizer assim, ah, professora, mas assim, isso se descobriu há pouco tempo, certo? Sim, acredito que lá nos anos 2000. Por que não é tão propagado? Bom, nas neurociências se estuda os neurônios espelho. Aliás, dizem que um distúrbio no neurônios espelho pode fazer com que a pessoa não consiga interagir com outras pessoas. Por isso que algumas pessoas são mais fechadas, são mais introspectivas, são mais tímidas. Claro, não dá para dizer que tudo é pela razão, né, dos neurônios espelho. Mas a gente pode ter uma ideia de que seja. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tudo que eu tô falando aqui é baseado em pesquisas que eu fiz, porque quando eu fiz o meu doutorado, a gente estudava neurociência, a gente estudava maneiras, ou melhor, vários professores, pesquisadores do mundo todo, principalmente da Argentina, iam lá na Unicinos, onde eu estudava, porque nós tínhamos um laboratório de EEG, eu acho que eu já devo ter contado para vocês, mas se eu não contei em outra ocasião eu conto, certo? E essas pessoas compartilhavam com nós as pesquisas mais recentes que estavam saindo. Então, o que eles estudam mais ou menos? Lá na Argentina mesmo, o foco deles é o mal de Alzheimer, que vocês sabem que o Alzheimer é um tipo de demência que acontece com pessoas mais velhas normalmente, mas também pode ocorrer de forma precoce. Como um filme que tem da Julianne Moore, se eu não me engano, que ela é uma professora universitária e não tem nem 60 anos ainda, e ela descobre a doença. E aí o filme é muito lindo, eu não vou contar nada, eu ia contar algumas coisas do filme, mas enfim, é spoiler. Procurem para vocês verem. Julianne Moore sobre o mal de Alzheimer. Enfim, esses pesquisadores, o nome dele é Adolfo, certo? Que foi lá, inclusive, dar uma palestra num colóquio que nós tivemos para apresentar, no caso, o laboratório. Ele falou sobre todas as pesquisas que eles tinham lá na Argentina. E aí ele disse que tinha uma equipe grande, enfermeiros, médicos, psicólogos, filósofos, engenheiros e assim por diante. E que o foco deles era mal de Alzheimer, mas que eles estudavam outros tipos de transtornos em nível de
tratamento, porque como a gente sabe, muita coisa ainda não tem cura. Bom, gente, e aí o que eu quero dizer com tudo isso? Ah, vocês não vão sair falando que a professora trouxe uma teoria nova, que tá certificando algo, mesmo porque eu já falei na outra aula, né? Que o Popper, né, foi um que dizia que na realidade a gente tem que colocar a ciência à prova. Pois bem, os neurônios espelho é uma pesquisa muito recente, certo? E na realidade o respaldo científico ainda é pouco. Porque imagine vocês, se isso começou lá na década de 90 e foi, digamos assim, reformulado mesmo em 2000, isso deve ter 24 anos, gente. É muito recente. O que eu posso dizer para vocês é que os neurônios espelho, eles são uma da razão que é colocada o porquê que a gente tem determinados comportamentos de imitação, não só comportamentos, como estados e eventos mentais, como crenças, como intenções, entre outras coisas. Então, o que eu posso dizer para vocês? Bom, há uns 2 anos atrás eu dei aula sobre problemas da linguagem na pós-graduação aqui na UAB, certo? Aí eu usei os neurônios espelho porque eu associei ao gênero feminino. Então eu fiquei pensando e confabulando como que eu ia expor aos alunos e coisa e tal. E aí na realidade, eu dei meu ponto de vista sobre. Porque eu fiquei pensando assim, gente, o gênero feminino há tantos anos é chamado sexo frágil, dizem que nós somos, no caso, mais fracas que os homens, porque realmente, de maneira geral, né, a força física masculina realmente é maior, mas vai dizer isso para quem, no caso, é lutadora livre, né? Ou quem luta MMA, uma mulher que na realidade se dedica ao esporte, já abre a exceção, né? E aí também é falado que as mulheres não têm capacidade de muitas coisas, é falado. Claro que isso é uma falácia, eu estou generalizando, nem todo mundo fala as mesmas coisas, mas em geral, durante muitos séculos, nós fomos colocada numa caixinha como inferior. Simone de Beauvoir já dizia isso, já dizia que as mulheres são chamadas de segundo sexo, o sexo inferior, desculpa. Lá na Grécia Antiga, as mulheres também eram tomadas como apenas reprodutoras, mesmo porque a cultura deles era completamente diferente, era outro contexto. E assim por diante, muitas mulheres tiveram que se fortalecer usando pseudônimos masculinos, porque senão a sociedade não aceitava, no caso a opinião delas. Ontem mesmo eu vi uma série em que foi feita, sei lá, década de 40, não era aqui, era de outro país, e na realidade ocorreu um crime e uma mulher foi denunciar. O policial falou a ela, vejam bem, estou falando de década de 40, falou simplesmente para ela o seguinte: a palavra de uma mulher não vale, de duas pode equivaler a um homem, dependendo do contexto, dependendo do que elas vão nos falar. Então, gente, a gente tem vários exemplos. O nosso modo, assim, a maneira que a mulher tem que se vestir. Durante muito tempo ela teve que usar saia. Durante muito tempo as mulheres tiveram que, na época Brasil Colônia, mais ou menos aqui no Brasil, inclusive, Brasil Colônia aqui no Brasil, que é redundante, mas vocês entenderam, né? As mulheres, pelo menos de poder aquisitivo mais alto, elas tinham que usar luvas para não pegar sol, sombrinha
e tinham também que usar chapéus, porque elas não poderiam ser comparadas às mulheres com poder aquisitivo mais baixo. Então a gente tem vários exemplos, certo? Não era todo mundo? Não era. Tinha mulheres que se destacavam? Se destacavam. Mas pelas minhas pesquisas, as que mais se destacavam é porque tinham um poder aquisitivo mais alto ou tinham por trás delas uma família, um status. Ah, professora, mas não é bem assim. Tinha gente que era pobre, que era bem humilde e conseguia se destacar. Sim, tinha. Mas essas eram poucas, porque elas precisavam de quê? Oportunidade. Voltando aos neurônios espelho, o que eu fiquei pensando? Será que esse pensamento sobre as mulheres, de ser sexo frágil principalmente, de ser inferior, claro, em todas as épocas da história, eu digo, não tem a ver com os neurônios espelho? Porque pensem bem, desde que o mundo é mundo, pelo menos desde tempos imemoriais, existe um patriarcado. Isso é inegável. Na maior parte, claro, tirando agora, né, nesse nosso século, acredito eu que desde o século passado, na maior parte das vezes, quem comanda são os homens. As mulheres educam, as mulheres cuidam das suas casas, certo? E aí, no caso, em muitos lugares nunca se teve uma mulher presidenta, por exemplo, ou uma mulher prefeita. São poucas as mulheres que entram para a política. Há profissões ainda que há bem poucas mulheres. Na própria filosofia, nós temos poucas mulheres que continuam estudando, que têm mestrado, que têm doutorado. Tem poucas mulheres nas universidades na área da filosofia, na área do teatro já é outro departamento, não é assim? Mas enfim, o que eu gostaria de dizer para vocês? Que durante todos esses anos, durante todos esses séculos, durante esses milênios, a impressão que eu tenho é que esse é um ponto de vista meu, baseado no que eu li sobre neurônios espelho. Eu não sou uma pesquisadora certificada disso, certo? É que muitas pessoas, principalmente homens e talvez até algumas mulheres, começaram com esse tipo de pensamento, porque algumas mulheres também pensam assim, que na realidade as mulheres elas têm que ficar dentro de casa, têm que cuidar dos seus maridos, dos seus filhos, aliás, nos tempos de hoje. Mas voltando, eu fiquei pensando que muitas mulheres e homens também, claro que o número de mulheres é menor, mas muitos homens, principalmente aqueles que detêm algum tipo de poder, começaram a propagar como as mulheres são e colocar elas em rótulos, rotular elas de alguma forma, certo? E isso foi se espalhando. É semelhante de forma análoga quando a gente, como eu falei para vocês no início do vídeo, olhar para o céu no lugar, uma multidão, e muita gente olhar para o céu também. Agora imaginem vocês alguém numa diretoria, onde só tem homens. E o presidente da empresa começa a falar a respeito do porquê não coloca mulheres na direção. Algumas razões. A mulher pode acabar engravidando. E aí, nesse caso, ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, não vai ter tempo para a empresa, certo? Isso é comprovado que algumas pessoas pensam assim, desculpa. Aliás, uma presidenta de uma empresa já deu uma entrevista sobre isso que eu li alguns anos atrás na Veja, se eu não me engano. Então, para vocês verem que isso não é assim, são homens falando de mulheres. Não, mulheres também comentam a respeito de mulheres. E, no entanto, independente de ser homem e mulher, nós temos as mesmas capacidades, como vocês sabem. A nossa estrutura cerebral, ela é exatamente igual. Um tempo atrás se dizia que o cérebro de uma mulher era menor do que o cérebro de um homem. Não é verdade. No entanto, a gente pode dizer que sim, há algumas características que costumam ser relacionadas
ao gênero. Mas claro que eu não vou mencionar aqui, mesmo porque, como eu já disse a vocês, eu não estudo sobre isso. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que o neurônios espelho, se for comprovada a teoria, pode se explicar muita coisa. Dentre elas, o pensamento que algumas pessoas, independente de ser homem, mulher ou mulheres, têm a respeito de outras mulheres ou da grande maioria. Nós temos hoje as feministas empoderadas que muitas vezes elas vão nas redes sociais, são influencers e debatem e aliás elas criticam algumas atitudes de alguns homens que têm uma determinada ideologia, que são conservadores, e de algumas mulheres também. Coisas absurdas, gente. Coisas do tipo, a mulher tem que ser submissa ao homem. Hoje em dia a gente ouve isso. A mulher depois dos 30 já passou da idade, tá? Não tem o mesmo valor, digamos assim. A mulher que é, no caso, interessante para se relacionar é no máximo 20 e poucos. O que mais? A mulher e o homem não estão se dando bem. Existem tantas mulheres. Isso aí tudo eu tô falando do que eu vejo no Instagram, TikTok, YouTube, coisas assim. E mais uma vez eu vou dizer, não é só a opinião de alguns homens, algumas mulheres também. Mulheres solteiras estão solteiras porque chegam em restaurante e pedem o cardápio. Não deixam o homem comandar. Não deixam o homem ser homem, vamos dizer assim. Uns absurdos que vocês devem ter um pouquinho de ideia, porque as redes sociais estão aí, enfim. Bom, para mim, isso é um pensamento generalizado, conservador, que atinge tanto os homens quanto as mulheres, que também tem a ver com ideologia política, aliás, tem muito a ver com ideologia política, e são pensamentos assim totalmente retrógrados e que não faz sentido, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, certo? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, eu vou falar um pouco melhor sobre os neurônios espelhos no texto que eu for deixar para vocês depois desse vídeo lá no e-aula. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Eu acredito que graças aos neurônios espelhos, que tem essa função de imitar não só a coordenação motora, mas outras atitudes, intenções, crenças, entre outras coisas, estados mentais, eventos mentais, enfim, pode ser responsável sim por esse tipo de pensamento que vem, né, rondando a nós há algum tempo já, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula sobre neurociências e epistemologia. Dei digamos assim, falei um pouquinho mais sobre neurônios espelho, que eu acho que é um dos assuntos mais interessantes e que tem mais prática, no caso, é mais pragmático, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo. E qualquer coisinha é só me chamar. Bye!